Vamos falar de saúde. Hoje estamos praticamente findando o mês de agosto, setembro começando. É um setembro que a gente para um pouquinho para refletir, né? No Setembro Vermelho, mês dedicado à prevenção do coração. Dr. Humberto Tridapalha é médico cardiologista, gentilmente nos atendendo hoje, vindo aqui ao estúdio do nosso Balanço Geral. Dr. Humberto, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui, falar um pouquinho sobre doença cardiovascular, falar sobre esse mês importante, que é o mês de setembro. Setembro a gente comemora, do dia 29, o Dia Mundial do Coração. E a gente traz o setembro como o Setembro Vermelho. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas sobre a importância da doença cardiovascular e a importância de cuidar do coração e fazer uma vida mais longa por causa disso. Muito bem. Setembro é o mês para a gente parar um pouquinho, para refletir, mas olha, gente, coração é o ano todo, né, doutor? A gente não coração pode descuidar, não dá né? para bobear o tempo não todo. Dá para bobear. Na verdade, o setembro serve para a gente lembrar que pelo menos uma vez por ano eu preciso olhar para o meu coração, preciso entender como é que está a saúde dele, porque a saúde do coração vai fazer a gente viver mais. Como a gente sabe, as doenças cardiovasculares são as principais doenças que matam hoje em dia. Lembrando que ano passado, em plena pandemia, as doenças do coração foram a principal causa de óbito em Blumenau. E foram por quê? Porque morreu mais do coração? Por falta de assistência. As pessoas ficaram com medo de procurar o médico, ficaram com medo de fazer o seu check-up e com isso acabaram morrendo do coração. A parte boa disso, 80% das doenças cardíacas, elas podem ser evitáveis. Elas podem ser prolongadas. As pessoas conseguem viver com as doenças cardíacas, desde que medicado e tratado adequadamente. O coração, de certa forma, ele avisa quando tem algum problema, doutor, ou não? Pergunta importante, Alexandre. Ele avisa sim. Muitas vezes o paciente começa a sentir. Quais são os principais sintomas? Dor no peito, falta de ar, palpitações, tontura e desmaio. Esses são os principais sintomas de doenças graves cardiológicas. Um sintoma desse já vale a pena pensar em consultar o médico, porque entre o sintoma e um desfecho pode ter poucos dias de diferença. Muito bem. Eu já vou ler o WhatsApp, que tem muita gente já mandando pergunta, né? Quando a gente fala do coração, as pessoas querem participar no 98871-9831. O senhor falou sobre esse aumento, né, de óbitos provocados por problemas cardíacos, enfim, e isso em outras doenças também. As pessoas realmente elas ficaram mais retraídas, sair de casa, fazer o check-up. E se tiver algum problema detectado no coração, ela consegue conviver, doutor, sei lá, são tantos problemas que pode dar no coração, mas enfim, ela consegue conviver, talvez uma alimentação mais balanceada, algo nesse sentido, com exercícios físicos? Hoje em dia, o que a gente fala para os nossos pacientes? Que precisa se esforçar para não conseguir chegar aos 80 anos. Em Blumenau tem uma sobrevida em torno de 80 anos, uma sobrevida que se compara para países de primeiro mundo. E antigamente não era assim, né? Não era assim. E o que a gente consegue hoje? Com o arsenal que a gente tem de medicações, exames e procedimentos, a gente consegue consertar e dar uma sobrevida muito grande aos pacientes cardíacos. Desde cardíacos jovens, começam a ficar doentes dos 40, 50 anos, eles chegam aos 80, desde que bem acompanhados e bem tratados. Claro, é isso aí, muito bem. Vamos viver, passar dos 80, hein? Essa é a meta. Doutor Humberto Tridapalha. Doutor, eu tenho aqui a pergunta da Maristela, vamos lá. Ela gostaria de saber se a aneurisma que minha mãe tem no coração pode romper de repente. Faz uns 7 anos que ela acompanha nessa patologia. Pergunta da Maristela, doutor. Maristela, o aneurisma é uma complicação rara do coração, uma dilatação do coração. Uma das complicações, sim, é o rompimento dele, mas acontece isso de maneira muito rara. E a maioria das vezes o segmento, medicações ajudam a controlar isso e o segmento está certo. É acompanhar isso, acompanhar com o ultrassom do coração, que é o exame que acompanha isso. Está sendo feito da maneira correta, é isso mesmo. Muito bem, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. O doutor Humberto vai responder da Dinamar. Tive ruptura da aorta ascendente, Stanford, tipo A. É a sua especialidade, né, doutor? Quais as garantias de que isso não volte a acontecer? É a pergunta da Dinamar. Dinamar, primeiro tivesse muita sorte, a ruptura da aorta é uma coisa muito séria, né? As garantias é raríssimo ocorrer e muito mais raro acontecer pela segunda vez a mesma pessoa. Então, o acompanhamento, nesse caso, tomografias, ultrassons que vão acompanhar a tua correção cirúrgica, vão te dar toda essa garantia que tu precisa ter. Muito bem. Covid, ela afeta de certa forma as questões do coração? Com certeza. O COVID afeta o coração de maneira direta e indireta. Direta o quê? Ele faz uma inflamação no coração. Todo mundo conhece, chama de miocardite. O coração pode ficar fraco,
pode dar cansaço, pode dar dor no peito e também afeta indiretamente o que a gente falou. As pessoas com medo não procuram, abandonam o tratamento e acabam ficando ruim da sua pressão, de outros sintomas cardiológicos. Muito bem, estamos entrando no mês de setembro, hoje estamos finalizando agosto, setembro realmente é o mês de conscientização, né, para a gente cuidar um pouco do coração. Se o senhor me permite, tem mais uma pergunta aqui para a gente colocar na tela, porque quando a gente fala de coração, é a nossa maquininha aqui, parou o coração, não tem muito o que fazer, por isso que esse check-up que o doutor fala é importante. A Cris tem o escape na válvula mitral, isso é complicado, doutor? Cris, a princípio, a grande maioria dos escapes de válvula mitral são doenças benignas, tá? A pessoa não sente nada, é uma alteração que tem desde criança e muitas vezes, mais de 95% das vezes, não tem complicação nenhuma, segue a vida tranquila com isso. E criança pode ter problema de coração também? Sim. As crianças geralmente são afetadas por problemas de nascimento, por malformações cardíacas. Às vezes o sopro que todo mundo fala, às vezes um furinho no coração. Isso precisa ser acompanhado, ser revisto também. Legal. Doutor Humberto Tridapali, médico cardiologista, foi nosso convidado de hoje aqui no nosso quadro Doutor Responde, para tirar dúvidas e chamar a sua atenção também, porque é muito importante a gente cuidar um pouquinho e cuidar da nossa saúde, né? Tanta coisa quando envolve saúde, mas coração também é muito importante, né, doutor? Muito obrigado por esse espaço, Alexandre.